Hoje nós estamos aqui, né, uma noite muito especial. Eu estou aqui com a minha amiga e ex-aluna, ex-acadêmica, a Márcia Boracini. Eu queria que você falasse, Márcia, qual foi a sua graduação, né, e falasse um pouquinho aí da sua, vamos dizer assim, hoje, né, da sua atuação hoje enquanto profissional. Ângela, antes de mais nada, eu quero aqui agradecer o convite. Estar contigo é uma honra, é um prazer. Sinto-me muito honrada de verdade. Sabe o quanto a gente tem uma história aí de vida, né? Uma história de academia de verdade, né? Na vida acadêmica e no mercado de trabalho, né? Te admiro bastante. Você foi referência para mim. Se hoje eu cheguei onde eu cheguei, pode ter certeza que você fez parte dessa conquista na minha vida. Eu fico Né? agradecida, Eu, até emocionada, né? Já eu faz sou a alguns Márcia. anos, né, Márcia? Não conta para todo mundo os anos que faz, mas já faz alguns anos, né? Não, uns anos a gente vai pular essa parte. Então, eu sou Márcia Boracini, fiz faculdade em pedagogia, né? Tem alguns anos essa faculdade, e ao sair da faculdade, no primeiro ano, assim que eu me formei, na verdade, eu prestei concurso público. E passei no concurso público, fui convocada daí um tempo e atuo até hoje como orientadora educacional no estado, né? Mas no decorrer dessa carreira toda, aí a gente não para, né? Essas mentes inquietas que a gente tem, a gente acaba não parando, vai estudando, buscando, pesquisando, observando a necessidade do mercado de trabalho e a gente se pôs à disposição, né, para estar trabalhando e suprindo e ajudando a sociedade, ajudando as empresas, ajudando onde quer que a gente trabalha de uma forma profissional, competente, né? Uma produtividade e assim hoje além desse trabalho do Estado eu também tenho a minha empresa, né, que eu presto Legal. a assessoria, né, na parte de desenvolvimento humano. Eu me especializei em coach, me especializei em administração, depois fiz pós em orientação, metodologia do ensino superior, psicoterapia, e agora estou fazendo uma pós em constelação familiar, com ênfase em direito institucional. Então, a gente não para. Então, a parte acadêmica foi só o início, né, Márcia? Eu me lembro perfeitamente da época da faculdade, né, que você fez parte aí dos meus grupos, dos meus muitos alunos, né? E me lembro também que você foi a minha orientanda, né? Me lembro disso também, né? Você fez parte das minhas orientandas. E assim, você se recorda, assim, qual foi seu maior desafio quando você começou a pensar na elaboração do TCC? Porque eu lembro quando a gente começa a faculdade, que a gente começa a falar no TCC, né? Eu digo isso porque eu estou agora na minha segunda graduação e eu estou nessa fase agora, né? Eu estou na fase do juntar dos conteúdos, decidir o título, verificar o orientador, e eu estou me colocando no seu lugar algum tempo atrás, né? Então, assim, qual foi esse sentimento, né, naquele momento, quando você estava diante do seu TCC? Você se recorda dessa sensação, desse momento? Ângela, como já faz algum tempo, né, a gente observa como que as coisas mudaram. E nessa vida, nessa visão acadêmica, graças a Deus, as coisas mudaram e mudaram para melhor. Me recordo muito bem dos sentimentos, me recordo muito bem de todas essas sensações, porque a faculdade em si, ela já era um desafio. E quando vai chegando do meio para o fim, que você vê o TCC, você fala, uau, né? Estou aqui, agora a responsabilidade parece que dobra, fica muito maior, né? Eu trabalhava na época com a maioria, a realidade da maioria da turma, e todos os acadêmicos, uma grande maioria, né? A gente vê, trabalha e estuda à noite. A minha realidade não era diferente.
estava conquistando naquela época na educação, começando a entrar, começando a me colocar diante do mercado de trabalho. E o desafio ele era muito grande, o sentimento muitas vezes é até engraçado hoje a gente lembrar e falar, mas você acredita que muitas vezes eu chegava a pensar não consigo. Sabe aquele sentimento de impotência, sentimento que você não Acredito, vai conseguir? acredito É sim. porque a responsabilidade vai chegando, vai ficando cada vez mais, né, acirrada, a, as responsabilidades do dia a dia, a pesquisa em si. Então, você olhava aquele monte de livros que a gente tinha para ler, pegava na biblioteca, porque não tinha nem para comprar, a dificuldade, o acesso à internet e a computadores naquela época era muito difícil. Me recordo que os nossos trabalhos, inclusive o meu TCC, ele foi apresentado como que era aquele retroprojetor, que tinha aquelas lâminas. Em lâminas de Lembra retro... daquilo? Ô, Márcia, Escrevia, mas vale tá? salientar que isso não faz tanto tempo, não. Isso aí não tem no máximo aí uns 10 anos. Você acredita isso? Olha quanto que a Né? gente evoluiu em 10 anos, né? Porque às vezes as pessoas estão aqui nos ouvindo, e de repente, né, os novos acadêmicos, né, as pessoas que estão aí hoje, né, na faculdade estudando, de repente pode estar achando que eu e você fizemos essa, né? Eu lecionei há uns 20 anos atrás e você estudou há uns 20 anos atrás. E na verdade não é, né? Vamos colocar aí no máximo uns 10 anos que isso pode ter, né, acontecido aí uns 10, 15 anos, né? Vamos E, estourando aí, né? Vamos colocar uma régua de tempo aí, acho que entre 10, 15 anos no máximo, né? exatamente, por aí. E aí você vê o quanto que as coisas mudaram, né? Então, os desafios, a pesquisa, você ter o luxo de pesquisar num computador, nossa, a gente se reunia na casa daqueles que tinham, né? Então, assim, era totalmente diferente de hoje, que hoje, através do celular, você está fazendo pesquisa. Naquela época, quando nós tínhamos celular, a gente não tinha forma. Quando se tinha o celular, e olha que não é tanto tempo, né? Mas a gente não tinha o WhatsApp, a gente não tinha, né, toda essa riqueza de facilidade que a gente tem hoje. Mas aí você pontuou uma coisa que eu achei bem interessante na sua fala. Primeiramente, você colocou que existia sim grandes desafios, que o primeiro desafio é você conciliar o tempo do trabalho, o tempo dos estudos, né? E uma outra coisa que você pontuou também era organizar esse tempo, principalmente pelas leituras, porque naquele momento a gente tinha mais acesso aos livros. E aquilo, então, a gente usava mais os livros, né? Então, você fazia o quê? Você lia mais os livros, fazia os fichamentos, né? Eram os fichamentos que você fazia os resumos das suas ideias. E isso As também, fichinhas que lembra? a gente fazia, escrevia. Eu lembro que para o meu TCC, que foi em competências e habilidades, foi no TCC que me despertou o mercado de trabalho empresarial. Exatamente. É isso que eu ia te Foi lá perguntar, que porque eu me lembro exato, exatamente do título do seu trabalho de essa TCC. paixão e esse lado empresarial eu descobri no TCC, porque eu não me recordo de ter lido tantos livros quanto eu li naquela época. Trabalhava fora e só no ano, além de todos os conteúdos e trabalhando, eu que nunca tinha acontecido comigo, eu tive que ler. Eu li 15 livros, eu tenho até hoje, sabe? Para poder fazer e escrever e entender aquilo que a gente estava fazendo. Então, assim, foi um desafio muito grande. Olha que fantástico você está pontuando aqui, principalmente, né, para os jovens, né, os acadêmicos, que fica com essa angústia, né, de estar com aquele momento do desafio de escolher um tema, né, às vezes fica naquela incógnita, o que que eu escolho, né? Você acabou de pontuar uma coisa bem importante. Você viu, né, nas habilidades e competências um tema que você achava importante, quando você já atuava na área da educação, mas despertou em você uma outra situação que te levou uma especializações que hoje te abriu novos campos de trabalho. Perceba o quanto isso te levou para um outro universo. Aquele seu TCC que você fez de repente com
com várias dificuldades, o quanto ele te proporcionou de conhecimento, né, Márcia? Assim, eu queria que você mostrasse isso assim, né, um pouquinho mais. Quando a gente volta lá, né, na sua primeira pergunta dos sentimentos, olha como é interessante, né? Como que às vezes os sentimentos da gente com a gente mesmo, a gente não se valoriza, porque naquela época, naquele momento, o sentimento era de inferioridade, eu não consigo. E eu tinha que me desafiar a cada minuto que eu tinha que terminar. Eu precisava terminar. E aí, aquele precisava terminar, cada vez que eu lia, que eu conhecia, eu me apaixonava por um outro universo que não era o que eu estava atuando na época. Olha como são as coisas. E aí você começa a despertar que você pode e que você é capaz, entendeu? E que a valorização que muitas vezes a gente espera dos outros é nós que temos que nos dar. E eu descobri isso, que não estavam os outros olhar para mim e falar assim, nossa, a Márcia é capaz. Se eu não mostrasse para mim mesma a minha capacidade, eu não acreditasse em mim, ninguém mais ia acreditar, entendeu? Então, assim, Perfeito. é muito doido a gente começar a pensar, a gente começar a fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu e os caminhos que a gente percorreu. Foi fácil? Não, não foi. É fácil até hoje? Claro que não, porque cada dia você tem que são conquistas novas, né? Cada dia você tem que conquistar situações, você tem que estar lendo, você tem que estar estudando, são novos desafios, mas em tudo vale muito a pena. Mas eu percebo assim, às vezes as pessoas querem fazer um TCC só para cumprir alguma coisa de tabela, né? Cumprir uma norma, um regimento. E eu sempre quis mostrar um sentimento para vocês, e o sentimento que eu tenho hoje, até enquanto acadêmica, novamente, é que não. A gente tem que enxergar o TCC como algo que agregue, que traga valor para a minha vida, seja essa vida profissional, seja essa vida pessoal, né? Porque até emocional, porque a gente aprende muito com o TCC, né? Eu queria só que você salientasse um pouquinho, porque você teve uma vida naquele momento, e hoje você ainda é, porque você é mãe, é profissional, né? Você tem aí várias frentes de trabalho, porque você hoje atua em várias áreas, e isso vai agregando valores e você vai desenvolvendo, né? E você ajuda muitas pessoas em várias frentes, seja na área educacional, na área empresarial, porque uma coisa está, às vezes, conectada à outra, isso é muito importante, né? Mas, assim, como que você organizava, Márcia, o tempo? Porque, às vezes, as pessoas vão falar assim, ah, Márcia, mas eu não tenho tempo. Você falou assim, você leu, chegou a ler 15 livros para fazer um TCC. Como que você fazia para organizar seu tempo? Porque hoje a gente é mãe, é dona de casa, sai para trabalhar, faz faculdade, e hoje tem muitas Márcias, tem muitas Ângelas e tem muitas que fazem tudo isso, né? E como que a gente faz, então, né? Não só no nosso universo feminino, mas no universo de todos, né? Sejam femininos, masculinos, todos nós que estudamos, trabalhamos, né? Sem colocar aqui os gêneros, mas respeitando a cada um que se coloca à disposição de querer estudar, de querer trabalhar, conquistar o seu espaço. Como é que você se organizava, Márcia, nesse sentido, né? Olhando para o anterior, naquele momento que você era acadêmica, né? Que hoje você é profissional. E você ainda estuda, mas você hoje é uma profissional, né? Na verdade, hoje eu não tenho o ritmo que eu tinha naquela época de estudo, que era, e olha que eu não parei de estudar, mas naquela época a gente intensificava muito mais. Mas você traz assim, sabe, algo muito interessante, Angela, porque como que eu organizava? Olha só, era acadêmica, mãe, dona de casa e trabalhava fora. Detalhe, eu não trabalhava dentro do município, eu trabalhava na área rural. Eu ia de motinho a 20 quilômetros e voltava, entendeu? Para ir para a faculdade. Então, assim, era tudo muito corrido, tudo muito louco, e é força de vontade e Deus acima de tudo. Porque eu me recordo que para estudar, depois que eu chegava da faculdade, chegava em casa em torno das 11 horas por aí, eu tomava um banho, porque muitas vezes eu ia para a faculdade, eu não tinha saído do serviço, não dava nem tempo de tomar banho. Chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa
E eu tinha que comer algo leve, porque senão eu não conseguia, o sono batia pelo cansaço. Então era sempre a minha Legal. salada de alface e tomate. Isso eu não abria mão. E eu ia até as 2h30, 3 horas da madrugada, todos os dias, lendo, fazendo aqueles fichários que você comentou, a gente escrevendo, entendeu? E era todo santo dia. Aí das 2h30 eu deitava, quando era 5h30 acordava para quê? Para acabar de organizar a casa, ajeitar, arrumar tudo certinho, porque não tinha que fazer almoço, deixar prontinho, né? Filho indo para a escola, na hora que ele ia para a escola na parte da manhã, minto, à tarde, de manhã ele ficava e eu organizava essas coisas, gerenciava a casa nesse período. Quando era 11 horas, eu saía para o meu trabalho, porque era 20 quilômetros longe, deixava ele, o pai levava para a escola, e eu voltava, já vinha direto para a faculdade, da faculdade, voltava para casa, toda aquela rotina. Levantava de manhã, entendeu? Tudo de novo. E isso foram uns 4 anos desse jeito na faculdade. Não tive ninguém para dizer assim, nossa, mas colocou alguém para ajudar em casa, a Márcia colocou, né, tinha uma secretária, alguém que ajudasse. Não, naquela época eu não tinha, não era porque eu não queria, era sonho de consumo, mas a situação financeira da época não permitia, você tinha que fazer escolhas. E eu escolhi estudar, e eu escolhi pagar esse preço, entendeu? Não foi fácil, mas é o que eu digo, valeu a pena. Certíssima. É, fica nítido que a gente, para conquistar as coisas, né, para a gente poder estudar, organizar os nossos estudos, a gente precisa tirar um tempo para a leitura, para os resumos, né, para pensar no nosso estudo, para depois formular a nossa pesquisa, né? Quando você fala no seu tema, que foi sobre as competências e habilidades, né, que você estudou sobre isso, você se lembra se você fez alguma pesquisa de campo, se você se propôs a isso, ou você não fez a pesquisa de campo? Porque a pesquisa de Isso, campo, ela demora um pouquinho mais, né? Quando a gente faz só o estudo bibliográfico, você fica só nos livros, nos artigos científicos, que hoje a gente, como você acabou de dizer, hoje tem muita facilidade, né? A gente tem os artigos científicos, tem os artigos dentro da internet, e ainda a gente tem eu falo que hora ajuda e hora atrapalha, que é aquelas inteligências artificiais, né? E você fala uma frase e ele escreve um texto enorme para você, né? E tem gente que, como antigamente não tinha coragem de pegar o texto, colar e ler para ver se deu conexão, se tem sentido, hoje eles pegam, falam uma frase, coloca lá no chat, né, do GPT, e depois, Márcia, ainda nem lê para ver se o que o bendito da inteligência artificial trouxe para você de informação. E tem umas coisas meio loucas lá no meio. Teve até umas discussões aí que os criadores dessa inteligência artificial tiraram por um tempo, porque ele estava trazendo algumas informações bem equivocadas. E as pessoas, inclusive, por não ler a informação, replicava essas informações sem ter a leitura, né? Então, assim, pela sua perspicácia só de falar e seu cuidado, eu creio que eu lembro que você fez a pesquisa de campo, né? Qual sim, foi os nossa, instrumentos, né? Você lembra? nossa, eu trabalhei a competências e habilidades no ensino fundamental, né? Lembro perfeitamente. E a minha pesquisa de campo, ela foi em 3 escolas do município e 3 escolas do estado. Então foi muito trabalhoso, Com entendeu? certeza. Foi muito trabalhoso, porque aí a gente foi tabular todos os resultados finais, de ata finais de aluno, médico, entendeu? Tabular as avaliações, o professor, fizemos todo um levantamento do professor, o quanto o professor estava preparado, o quanto o profissional estava desenvolvendo essas competências e essas habilidades enquanto profissional para desenvolver no aluno. Então, assim, foi bem trabalhoso, mas ela foi realizada. Ótimo. Então, você fez pesquisa de campo, fez a coleta de dados,
Fez E análise de essas resultados. hoje a gente coloca no computador, a gente tem tudo, né, Ângela? Mas no meu tempo, eu lembro que nós tínhamos estatística, né? Lá na grade, nossa, nós tínhamos estatística. E a minha tabulação foi tudo que eu aprendi na estatística, foi fazer cálculo e a gente tinha que fazer na calculadora, né? Ali e na caneta mesmo. A gente não tinha nenhum programa no computador que ajudava, não. E eu Exatamente. não estou falando de 30 anos atrás, não. Volto a dizer. Senão as pessoas vão achar que eu tenho 60 e você tem, né, também, né? Porque eu sei que eu tenho 50, mas não, porque eu não tenho vergonha de falar que eu tenho os meus 50, mas também não precisa exagerar que eu não tenho ainda os 60, né, Márcia? Bom, a gente falou aqui nas nossas ferramentas, né, Márcia? A gente falou dos instrumentos, que foi aí, desde ferramentas, vamos colocar, instrumentos de coleta de dados de entrevista, questionário, né? Você, eu acredito que você deve ter pego alguma coisa também na área da psicologia para você fazer aqueles formulários para tabular também, porque tem alguns formulários que a gente pode estar usando e eles têm, você pode utilizar, que tem acesso, né? Tem alguns que podem, claro que Uhum. tem alguns que são restritos da área da psicologia, mas tem uns que a gente pode, enquanto na área da pedagogia, a gente ainda pode estar usando, que eles são menos restritos, que a gente pode também estar usando e pode fazer algumas tabulações, né? Então, você fez. E aí, você falou, assim, uma coisa bem importante, né? Existia toda uma pressão e um estresse, porque você tinha a pressão do trabalho, e eu achei, assim, muito legal, porque hoje o jovem, eu digo mais o jovem, porque inclusive hoje eu trabalho num local onde eu lido muito com o jovem, né? E às vezes qualquer coisa ele quer desistir. Ah, ele chega na minha sala, mas eu quero desistir, professora. Eu falei, como assim desistir? Ah, é porque eu moro muito longe, eu venho de bicicleta. Eu falei, mas quando eu estudava, e falo igual a Márcia, quando eu fazia faculdade, aqui em Rondônia, eu também ia de bicicleta, eu andava mais de 7 km para andar para ir para a faculdade de bicicleta de noite. E quando era 10 horas da noite, acabava a energia. E aí, qual o problema? E eu estou aqui, feliz da vida, terminei minha faculdade. A gente tem que agradecer as oportunidades, porque as oportunidades elas vão aparecendo, você vai agarrando. Então, assim, como que a gente lida? Como você lidou, Márcia? Você acabou de falar um pouquinho, mas queria só que você salientasse um pouco mais porque o jovem, ele tem essa dificuldade, porque ele fala assim, ai, mas tá tão difícil, eu tenho que fazer o TCC, eu tenho trabalho, depois eu tenho que chegar em casa, eu tenho os outros afazeres, aí um me pressiona, o outro me pressiona, aí tem meu estresse. Como que eu lido com essa pressão toda e lido com esse estresse todo para que eu possa, então, fazer meu TCC e consiga, então, absorver e fazer um bom trabalho, né? Porque eu sempre prego isso, eu creio que era uma das coisas que eu sempre preguei e eu acho que hoje eu entendo melhor. Eu vejo que se a gente não fizer uma coisa que a gente gosta, não dá certo. Ela não vai sair legal, eu acho que daí acho que aí é o X da questão, né? Por mais que tenha o estresse e a pressão, se você não fizer o que você gosta, não vai dar certo. Então, eu queria só que você falasse um pouquinho desse, como você lidava com essa pressão, essa Eu estresse. sempre digo o seguinte, Ângela, a gente tem que saber o que a gente quer na vida. Então, é essa determinação, é você ter certeza, você ter clareza de onde você está e de onde você quer chegar. E eu sabia que eu queria terminar meu curso de pedagogia. Até porque quando eu fiz pedagogia, eu sempre digo isso porque é algo que me marcou muito. No primeiro ano eu tive vontade de desistir porque eu falei, eu não me identifico, eu não consigo, eu não estou conseguindo entender. E eu fui até o final do ano, eu nunca esqueço disso. Eu tive 30 dias de férias, mas meus 30 dias de férias eu peguei todas aquelas xerox, os livros, aquelas apostilas, né, o Mundo de Sofia, que era aqueles livros que a gente tinha que ler. Coloquei assim tudo na sala ali no chão e eu fiquei uns 30 dias lendo, revendo. Falei, se eu não me encontrar agora, acabou. E naquele momento eu entendi o porquê que eu não estava avançando, porque eu não tinha entendido o início. Eu retrocedi, entendi. Às vezes é Perfeito, preciso você dar dois passos para trás para você pegar impulso, perfeito. entendeu? E foi isso que eu fiz.
E aí eu entendi e veio aquela questão, né? Eu vou terminar, eu quero o curso. Vamos lá, vamos escolher o TCC que está na hora, precisa pensar o TCC, precisa isso, precisa aquilo. Aí vem uma Ângela na vida da gente, né, enquanto acadêmico. Não, porque vocês vão deixar para a última hora, porque não sei o que tem, porque isso aqui tem lá, porque tem que pensar. E não fazia pressão. E vamos lá, e foi, e para chegar nesse título, nesse tema, para saber o que, que eu ia fazer no TCC também foi. Mas, enfim, quando eu decidi, foi tudo muito consciente, né? Por isso que vem a perseverança. E hoje, o que eu vejo é tudo muito fácil, e tudo aquilo que vem muito fácil a gente não valoriza. Infelizmente, por um lado é ruim, do outro lado é bom. Os nossos jovens e os nossos adolescentes, eles têm uma certa facilidade à informação, à tecnologia, a tudo aquilo que nós não tivemos, porque na nossa época não tinha. Era o início, as coisas, né? E a gente sabe que a tecnologia, cada dia que passa, ela vem numa velocidade que a gente não acompanha. É verdade, Então, por isso esse crescimento muito rápido. verdade. E o nosso jovem, ele tem essa informação, ele tem tudo isso em mãos, mas ele não tem tempo para pensar, para raciocinar e decidir aquilo que ele quer. Ó, eu vou E falar aí, aqui, mas eu não sei, você vai falar, né? Eu te cortei, né, Márcia? Desculpa. Pode falar, desculpa. então, e aí quando a gente vai para o mercado de trabalho, é algo que você ouve, e eu acho que você sente isso no seu trabalho, e eu sinto quando eu vou, né, dar uma assessoria nas empresas, orientar, porque a gente ouve demais, ah, não tem emprego. Ângela, emprego tem e muito. Não tem pessoas qualificadas para exercer. Não tem pessoas que se interessam, que vão buscar qualificação necessária para o trabalho oferecido. Então, a gente tem muito essa questão aí, ah, não tem trabalho, o desemprego está aumentando, o desemprego é isso. Mas quando a gente vai olhar, as pessoas não estão, elas estão estagnadas, elas não sei o que aconteceu, que elas não conseguem avançar, elas não conseguem ver as oportunidades, só ver as dificuldades. E eu sempre digo que problemas nós temos para resolver, os problemas ele vem para a gente aprender a resolver. Entendeu? E a gente tem que olhar não para o problema, nós temos que olhar para a solução. O problema É, está ali. E Deus nos deu capacidade para resolver, então vamos resolver. Porque quando você resolver um, você pode ter certeza que o outro já está prontinho ali te esperando. verdade. Bom, você já falou um pouquinho, né? Que você teve aí um orientador, né? Acho que já souberam quem que era o orientador, né? E eu tenho Ai, certeza que Deus. que ele era bem exigente, né? Eu sei que ele era, né? É, mas assim, você teve um orientador, né? Ele te deu esse apoio na elaboração do TCC. Como foi essa relação? Você podia contar assim, né, um pouquinho sobre isso? E foi bom para você? Você acha que isso deu realmente uma ajuda para você? Isso é significativo? Isso é importante na hora de uma elaboração de um TCC, né? Isso é importante. E Com assim, certeza, porque assim, o acadêmico, na verdade, ele sabe que tem que fazer o TCC, ele sabe, mas ele não sabe os caminhos. Se ele não tiver uma pessoa orientando, olha, essa pesquisa, essa daqui, não, essa tabulação, você vai pesquisar, mas você vai perguntar isso, e aí, e a lei, você já observou tal lei? Então, essas orientações, o acadêmico, muitas vezes, ele está ali aprendendo, é o dia a dia. Então, tem que ter alguém para não é fazer, não é dar, mas ensinar, não é dar o peixe, não, mas é ensinar, é orientar, é ser o suporte do acadêmico, né? E assim, a minha orientadora ela foi muito top com relação a isso. Só que vou te falar, tá? Era exigente. Porque uma vez eu fiz um rascunho assim para passar para ela de algo que eu tinha estudado tanto na minha madrugada. Acho que eu passei até das 2h30. E ela falou assim: Ó, oh, isso daqui dá até para jogar no lixo, porque não vai dar certo, não. Eu olhei assim e nossa, falei: não, que mulher exigente, entendeu? Mas, assim, a exigência, hoje a gente entende que essa exigência era para que a gente pudesse ter uma qualidade no trabalho e um trabalho de excelência.
Porque até na exigência desse trabalho, dessa construção, ela facilita a apresentação. E depois você não tem por que se preocupar para apresentar o TCC, porque você fez, você pode vir as perguntas que o que estiver ali você sabe responder, né? Então, foi bom, foi. É necessário? É. E eu acredito que o orientador ele tem que ter, né, essa seriedade, essa responsabilidade, saber que muitas vezes ele é quem vai motivar, vai falar assim, não, tá? Por mais que dá vontade de jogar no lixo, mas é porque você consegue produzir coisa muito melhor. E foi isso que foi passado para a gente na época, né? Estou falando de mim, e que me ajudou e que eu entendi. Não gostei de jogar no lixo, não, mas joguei. Ô, Márcia, eu não sei se eu, de repente, naquele momento eu falei isso, né? E às vezes, até na época, né, na minha falta de maturidade quanto profissional, a gente às vezes é dura de falar isso, né? E às vezes você quer que o aluno faça o melhor, né? Você está me falando uma coisa que, de repente, naquele momento, eu fiz com aquela falta de maturidade, tipo, olha, eu não gostei disso aqui, você vai ter que jogar no lixo e fazer outro, né? Que isso aqui não tá bom, né? Às vezes hoje falaria com outro tato, né? Você vai estar me lembrando que às vezes a gente era dura nas palavras, né? E hoje, de repente, com a maturidade que a gente tem, falaria de outra maneira, né? Olha, não é bem assim, você poderia fazer um pouquinho melhor. Você imagina se eu falasse isso desse jeito hoje, é perigoso eu ser presa, né? Imagina. E assim, e o mais legal é que você ainda teve um olhar, né, de resiliência, não desistiu e continuou, porque e aí, sim, nem tem aquela história do tal do mimimi, que ainda a gente tem esse problema ainda hoje, o tal do mimimi, Ah, né? Porque eu falo isso porque eu também tive uma geração de professores que muitas vezes eram duro comigo também, falaram, isso aqui não tá legal, e falavam para mim. E muitas vezes hoje os professores ficam com medo de dizer para o aluno que não tá legal, com medo do aluno fazer alguma coisa contra o professor. E às vezes vai empurrando aquele aluno meia boca, e ele vai indo, vai indo, vai indo, e chega lá na frente um profissional também, meia boca, um profissional não preparado para o mercado de trabalho. E às vezes ele não consegue permanecer no mercado e ele não sabe por que não permanece. Então, assim, às vezes, claro, não precisa ser mal educado, não precisa ser arrogante, não estou dizendo isso, não, né? Não é isso que eu estou falando. Mas muitas vezes a gente precisa ser realista com as pessoas, falar para as pessoas, falar com educação, falar com, né, com carinho, falar com amor, mas falar às vezes para as pessoas para poder ajudar a falar em particular, porque eu tenho certeza também que pelo menos a gente falou isso em particular, né, Márcia? Não falou isso de com todo mundo, né? certeza. Mas assim, Angela, na fala, na época tal, por mais que a gente é acadêmico, mas eu entendi o posicionamento. E hoje você fala assim, Márcia, eu falaria de outra forma, mas tudo é aprendizado. Quanto tempo a gente já passou aí, que a gente já vai sendo lapidado, né? Nós vamos crescendo e amadurecendo, porque a convivência também faz com que a gente tenha essa maturidade. Mas não foi um dar vontade de jogar no lixo isso daqui, mas não foi porque eu não gosto, você fez porcaria, é porque você pode produzir mais e está fora do contexto, entende? Então, assim, foi esse olhar realmente que precisava ser direcionado. Não podia vir com mimimi naquele momento. Porque se o orientador, o professor, ele vem com mimimi, ele impede o crescimento do acadêmico. E o acadêmico ele tem que estar preparado e ele está ali para crescer, porque senão É não tem verdade. sentido, E olha, entendeu? o orientador, ele é muito firme, né? Quem passar aí por essa vida acadêmica vai ver que o orientador, ele é uma pessoa que ele vai falar mesmo, porque ele vai querer que o trabalho seja o melhor possível, e ele vai ter que ser muito incisivo e muito franco. A palavra é essa, ter franqueza, né? Acho que a gente poderia estar encerrando. Nosso papo foi muito legal. Eu me recordei aqui de muitas coisas. Eu não sei se você se lembra, a gente tinha aqueles momentos nossos no final das aulas, que a gente fazia aquelas rodas dentro da sala de aula, e ali a gente ficava fazendo nossos bate-papos, e a gente inseria texto, tirava texto, risca para cá, risca para lá. E quando a gente via, realmente já tinha passado horas e já estava tipo 11 horas, às vezes passava das 11 da noite, você tem toda a razão. Eram horas e horas, e me lembro também, não sei se você vai se recordar,
que chegava a ponto da gente chegar um momento que a gente começava a fazer aqueles organização de apresentação, né? E aí a gente começava a fazer os testes, né? Postura, como é que a gente ia apresentar, e a gente fazia. Lembra disso? Nossa, lembro, lembro. E aquilo dava uma tremedeira, né? Não era? Márcia, eu queria agradecer assim, o nosso bate-papo, porque foi muito bom essa nossa conversa, foi sim uma experiência legal, a gente reviveu nossos momentos. Eu queria só que você desse assim, um conselho, né? Sei lá, uma dica. O que que você falaria para esse aluno que está começando aí a elaborar o seu TCC, né? O que você falaria para esse acadêmico, né? Ângela, a palavra que define tudo, persistência. Confia em si mesmo e segue. Dificuldades vai ter? Com certeza. Mas se tiver persistência, vai conseguir com certeza e com muito êxito. E será um grande profissional. E assim, o mercado está precisando de grandes profissionais. Então, desistir não é o caminho. É isso que eu digo. Ok. Obrigada, Márcia. Ó, Márcia, obrigada, tá? Valeu essa nossa conversa. Eu lembrava, assim, da nossa parceria aí na época da faculdade, com muito carinho. Você foi uma grande aluna, uma grande acadêmica, né? Hoje é uma grande profissional, é muito orgulho. Você faz parte das minhas muitas alunas da época da faculdade. Eu digo alunas e às vezes fica um pessoal, mas é só alunas, não, é alunos, né? Eu tenho alunas e alunos, é porque, na verdade, eu tive muito mais alunas do que alunos, né? E às vezes as pessoas ficam, mas só aluno. Não, tem alunos e alunas, né? Mas, assim, eu tenho muito orgulho, de dizer que fui sua professora, pela profissional que você se tornou, mas com certeza pelo ser humano que você é, né? Hoje você é, além de pedagoga, você também trabalha em outras vertentes na área também da parte da psicologia também, né? Vamos assim, permeando essa ciência maravilhosa do comportamento humano. E tive assim também uma experiência maravilhosa de participar de alguns trabalhos seus e com certeza assim, fiquei maravilhada com o seu profissionalismo e indico também, né, o seu trabalho. E assim, fico muito feliz de nós termos hoje numa sociedade profissionais como você, né? E tenho aí muitas outras alunas e alunos que são bons profissionais, né? Que a gente fica feliz que lá na faculdade, quando você fez o seu TCC, ele trouxe tão bons resultados que hoje agregam valores e agregam conhecimentos e agregam também hoje na sua vida profissional, né? Obrigada, parabéns aí pelo seu trabalho, que Deus continue assim te fortalecendo, te abençoando para que você continue galgando os seus sonhos e te trazendo assim cada vez mais e te fortalecendo e te fazendo uma grande profissional e que você também possa continuar ajudando outras pessoas, ajudando as pessoas que estão à sua volta, porque é aí que você deixa o seu legado. É aí que você empodera outras pessoas e faz com que outras pessoas também possam encontrar, né, as suas diretrizes e possa também se encontrar em outros lugares e possam também ser felizes, né? Porque às vezes muitas coisas que a gente só quer é poder se encontrar e também ser feliz naquilo que a gente faz, naquilo que a gente também se encontra, né? Inserido na sociedade. Obrigada, tá? Ângela, por trás de uma grande profissional, um dia teve um grande professor, teve um grande orientador, né, uma orientadora, e eu tenho a grata felicidade de ter tido você, né, como Obrigada. minha professora, como minha orientadora, né, e orientadora porque eu escolhi você, me lembro perfeitamente na época que nós tínhamos vários professores à nossa disposição para a escolha. E a minha escolha foi você, porque desde aquele momento eu já admirava, né, pelo profissionalismo, pela ética, pelo exemplo. Então, se hoje eu sou uma grande profissional, eu agradeço a Deus pelos grandes professores, que também são grandes profissionais, que um dia passaram pela minha vida e que me deram esse alicerce. Fico muito honrada por esse convite, por estar aqui com você, participando desse momento, desse bate-papo. E, assim, me coloco à disposição para aquilo que eu puder estar servindo, ajudando, contribuindo. Eu acredito que é para isso que nós estamos aqui,
um ajudar o outro, contribuir e fazer a diferença na vida do outro. E que você nunca desanime, sabe? E continue sendo essa profissional, esse ser humano que eu admiro, que eu amo muito, 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 de verdade. Que Deus Idem. possa, assim, carregar de bênçãos, sabe? Que sua vida seja cada dia mais próspera e que todo esse conteúdo, essa bagagem que um dia você passou para mim, para muitas pessoas, ela não se perca no meio do caminho. Tem muita gente precisando de uma Ângela aí nessa vida, tá? Pode ter certeza disso. Para Obrigada. orientar, colocar ali, para pegar o rascunho e falar assim: você pode fazer melhor. Combinado. Valeu, Bom, Márcia. entendimentos. Muito obrigada. Um abração, tá? Um beijão. Fica com Deus. Valeu. Obrigada, querida.